Olá, Lari por aqui, eu sou fotógrafa de recém-nascidos e hoje eu vou te dar 5 motivos para escutar sua criança e você vai descobrir que elas entendem muito mais do que a gente imagina. Motivo número 1. Uma das coisas que nós fazemos quando criança é ter a nossa formação de personalidade, medos, anseios e emoções. Tudo isso é formado durante a infância e as coisas, as experiências que a gente passa quando pequenos, elas permanecem no nosso subconsciente e para as emoções não existe cronologia nem lógica. Então, um medo, um trauma que você passe quando criança, você vai levar para adulto com a mesma intensidade. E isso aí só vai se curar lá se você fizer terapia ou se você for exposta de novo a essa situação e estiver disposta aí a tentar enfrentar esse medo para perceber que essa situação realmente não precisa de tanto medo quanto você imagina. Mas, por causa disso, a gente precisa escutar nossos filhos quando são pequenos, porque se enquanto eles ainda são pequenos a gente conseguir conversar para poder contornar essa situação, explicar melhor o que está acontecendo e deixá-los mais tranquilos, a gente consegue evitar vários desses mini traumas aí durante a vida do seu bebê. Você tem algum trauma desse de infância? Eu tenho um trauma de infância, óbvio que tem, todo mundo tem um. E o meu medo é medo de galinha. Pasmem, quando eu era criança, bem pequena, tinha uma galinha no quintal que ela tava com uma ninhada de pintinhos, Eu resolvi pegar um dos pintinhos na mão e essa galinha saiu correndo atrás de mim com toda a velocidade, eu desesperada, sem largar o pintinho da mão, e isso me deixou um trauma, e até hoje eu tenho medo de galinha por causa disso. Já tentei me expor novamente a galinhas, respirar fundo, e perceber que elas não fazem nada se a gente não mexer com elas, mas ainda assim eu prefiro que elas fiquem lá enquanto eu fico aqui. Eu também tive um medo também de infância, mas o meu eu superei, graças a Deus, mas eu morri de medo de cachorro, porque eu tinha medo de cachorro sem dente mesmo, assim, recém-nascido. Eu era apavorado, mas graças a Deus superei isso aí. Pois é, para vocês verem que não existe lógica e nem cronologia. Então vamos lá para o motivo número 2. As crianças elas ainda estão no processo de descobrir o mundo. E por isso, principalmente quando elas já começam a frequentar a escola, elas vão passar ali por várias situações em que elas não vão ter os pais ali para poder orientar, qual conduta ela deve tomar. E por causa disso, quando a sua criança chega em casa e ela quer te contar alguma coisa, escute com todo o seu coração. Não tente diminuir o sentimento do seu filho e dê toda a atenção que ele precisa para que você possa orientá-lo melhor e a criança comece a tomar melhores condutas e melhores escolhas na vida, já que eles ainda estão aí no processo de descobrir tudo que está por volta deles. Eu realmente vejo que é um problema esse negócio de diminuir o medo da criança, não observar bem, porque isso não vai realmente ficar construído na fase adulta. Exatamente, e muitas vezes os pais dizem, que não está chorando por bobagem, mas não é. Se a criança está chorando é porque o sentimento dela é aquele, então para ela não é bobagem. O melhor é acolher realmente e escutar, Qual é a dificuldade que a sua criança está passando aí? Não? Prestar atenção na sua criança, Prestar atenção, exatamente. Motivo número 3. Seus filhos precisam confiar em você e não existe nada melhor do que escutá-los para que eles possam entender que eles confiam em você. E é escutar sem julgamentos, sem críticas e sem diminuir a dor da tua criança. Se você faz isso acolhendo e realmente querendo escutar e entender o que passa no coraçãozinho deles, eles vão começar a confiar em você cada vez mais para que não comecem a mentir e esconder as coisas que acontecem na vida dele conforme eles vão crescendo. E a gente sabe que na adolescência isso começa a se tornar um pouquinho perigoso, porque eles vão começar a ter aí experiências um pouco mais independentes, E com os hormônios à flor da pele. Então, é muito importante que a gente comece a criar essa confiança enquanto eles ainda são pequenos e eles ainda buscam o nosso colo. Esse é o melhor momento para mostrar para eles que eles podem confiar em você. E se até agora você está curtindo esses motivos aí que eu tô falando com vocês, deixa um like aqui embaixo para que
toda a vida do teu filho ele possa confiar em você e ele te conte tudo e vocês tenham uma relação linda e maravilhosa. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilha com todo mundo. Motivo número 4. Você está criando um ser humano independente, certo? Eu tenho certeza de que você quer criar um ser humano do bem, né? Então, para que ele realmente cresça confiante, independente, dono da tua própria vida e personalidade, ele precisa ser bem orientado enquanto criança, que é o momento em que ele ainda não entende direito as regras do mundo, né? Ele vai precisar da tua experiência e da tua maturidade para que ele também possa amadurecer de forma saudável e para que ele seja realmente uma pessoa com uma autoestima boa, com uma autoconfiança e que se torne aí um ser humano independente e livre na sociedade. Motivo número 5 e extremamente importante. Escutar seu filho fará com que ele saiba que dizer o que sente não faz mal, certo? E ele saber dizer o que sente para os outros fará com que ele não se torne alheio às situações do mundo. Não esconda os sentimentos e que ele veja que não tem problema, às vezes, desagradar o outro para poder dizer: olha, fulano, eu não gostei do que você fez. E isso é extremamente importante para que seu filho possa aí ter boas relações, né, com o mundo, com as outras pessoas, com os coleguinhas, e que no futuro, quando adulto, saiba se expressar e saiba se impor quando for necessário. Tudo isso é muito importante na primeira infância, então escutar o seu filho parece uma coisa pequena, mas na verdade isso faz parte de toda a personalidade do seu filho. Um comentário meu aqui, só vendo, um pensamento até de senso comum, na verdade. Muitas vezes eu vejo que, e acontece às vezes em muitas famílias, não existe um fundamento, um estudo por trás do que eu vou falar aqui agora, mas existe aquela coisa de você tentar ensinar a criança a não mentir, mas dentro de casa a mãe vive mentindo e isso sempre traz um sério problema para a criança também. Que fica confuso, né? É pra mentir ou não é pra mentir? Isso é verdade. Isso vai trazer aí um motivo número 6 bônus, que é não minta para o seu filho, porque o que acontece? A criança, ela não aprende com o que a gente fala, com o que a gente orienta. Ela aprende exatamente com o que a gente faz. E a criança é um grande espelho da nossa personalidade. Então, o que acontece? Se você faz algo de errado, a criança vai espelhar isso e vai mostrar escancarado para você aquilo que você está precisando melhorar em si mesmo. Então, mentir vai fazer com que a criança minta, bater na criança vai fazer com que a criança aprenda a bater também, esconder seus sentimentos fará com que tua criança também engula sapos por toda a vida. Então, tente mostrar à criança que está tudo bem expressar os sentimentos, para que ela também possa fazer isso e comece a crescer aí um pouco mais livre de julgamentos da sociedade, ok? Tem até aquela mentira clássica, né? Na volta a gente compra. Nunca diga isso para sua criança, na volta a gente compra e não comprar. Se disser que na volta vai comprar, é para comprar, certo? Senão vai dizer, mamãe não pode comprar hoje. E é isso aí, né? E tá tudo bem, as regras elas estão aí para serem feitas e as crianças elas têm que aderir ao que os pais querem, né? Faz parte aí também da formação das crianças entender os limites de tudo, né? Eu acho muito melhor do que a gente achar que a criança esqueceu de uma coisa, elas não esquecem, hein? Ela vai guardar na cabeça aquilo que você na volta não comprou, né? Algo que você prometeu que ia comprar. Provavelmente ela não vai te dizer nada, mas ela vai guardar aquilo na cabeça e com a recorrência ela vai guardando cada vez mais e achando que isso é tudo bem, né? Uma mentira para você não machucar o coração do outro é tudo bem e na verdade a gente sabe que não é. Tem alguns pontos hoje que você já faz com sua filha assim, que você já, dentro dessas mesmas informações, desses mesmos pontos, tem alguma coisa que você já consegue fazer? Sim, eu faço muito. Minha filhinha tem 5 aninhos de idade, ela já frequenta a escola. E vou contar um caso que teve aqui da última vez. Ela chegou da escola tristinha e ela tem dificuldade sim de expressar sentimentos. Isso é uma dificuldade que eu também tenho. Como eu falei pra vocês, as crianças espelham, né? Essas coisas. Ela espelha isso em mim. Eu tenho dificuldade de expressar sentimentos e aí ela faz a mesma coisa. Então, teve uma vez que eu falei algo que desagradou ela, né? Ela ficou muito triste, mas ela ficou com aquele choro retido. Eu percebi que ela não estava bem, mas ela não quis me dizer o que era.
E aí depois de muito chororô, eu fiz 2 desenhozinhos no papel de carinha feliz, de cara triste, e de legal e não legal, assim, sim ou não, pra ela conseguir dizer alguma coisa pra mim, até fazer com que ela conseguisse realmente falar o que ela estava sentindo. E isso foi um artifício que eu usei na hora, que passou pela minha cabeça e graças a Deus deu certo, né? Eu não sou nenhuma especialista em psicologia infantil, nada disso, mas é só uma questão de opinião mesmo, minha, né? Que funcionou no momento e que eu fui começando a ensinar pra ela que tudo bem, pode falar, mesmo que você diga que mamãe te deixou triste, tá tudo bem, os seres humanos fazem isso mesmo, acontece, e aí a gente pede desculpa e faz as pazes. E assim aconteceu também com uma coleguinha da escola, que ela veio pra casa dizendo: ah, mamãe, a fulaninha me deixou triste hoje, ela quis me deixar triste hoje. E aí eu tentei devagarzinho, né, fazer com que ela fosse contando as coisas que aconteceram pra tentar contornar essa situação e no outro dia ela ir lá fazer as pazes com a amiguinha dela. Então, aos pouquinhos a gente vai vendo de acordo com a necessidade de cada criança, o que é que cada criança apresenta, né? A minha, por exemplo, tem dificuldade de falar, mas pode ser que tenha outras crianças que são super abertas, que falam tudo que vem na cabeça, isso é maravilhoso, aproveita e escuta ao invés de cortar sempre essa criança. Tá bem? Eu vou te fazer mais uma pergunta, na verdade. Pois pergunte. Eu devo aproveitar, porque de repente pode ser também a mesma situação semelhante de muitas mães que estão assistindo agora. Dentro desse assunto, existiu alguma diferença realmente no seu trato com sua filha, de acordo com a idade dela, com a nossa idade, com 2 anos, 3 anos, 4 anos e agora com 5 anos? Existe essa diferença do tratamento dessas questões? Claro que tem. O que Vitor perguntou aqui simplesmente quer dizer o quê? A nossa criança, né, conforme ela cresce, a compreensão do mundo, ela é diferente, né? Logo que ela nasce, ela apenas consegue chorar e expressar incômodos, né? O que está incomodando, dor, mas ela não sabe dizer o que é. Ao longo do momento que ela vai crescendo, essa compreensão ela vai aumentando. Então, claro que a nossa atitude frente à criança vai ser diferente. E é justamente isso que ele estava perguntando pra gente, né? Como é que a gente trata com a criança ao longo desse desenvolvimento? A minha minha filha hoje, ela tem 5 anos, não é mais bebê, né? E é claro que quando ela era recém-nascida, o momento era somente de doação, a gente realmente olhar, tentar descobrir o que é que ela precisa naquele momento. Mas conforme ela foi aprendendo a falar, aprendendo a se expressar, o meu trato com ela vai mudando, as palavras que ela consegue compreender, tentar utilizar frases, né, e textos o mais curtos possível para que a cabecinha da criança consiga processar. Não adianta dar sermão, porque eles não vão compreender nada, né? A memória deles é curtinha, então não adianta a gente falar um monte de coisa para eles tirarem uma conclusão daquilo. Tenta utilizar frases o mais curtas possível e vai desenvolvendo conforme realmente a compreensão da sua criança, porque cada bebê, né, cada criança é uma criança diferente. Conforme a criança cresce, né, a gente sabe que ela vai compreendendo de forma melhor à medida que ela vai se desenvolvendo, né? Então, se, por exemplo, com 1 aninho ela tem algo que não sabe expressar, mas que está incomodando ela, a gente, obviamente, não vai ficar conversando ali com ela, explicando textos. A criança não vai compreender. Então, o máximo que é tentar prestar muita atenção, olhar para a tua criança, tentar descobrir o que ela quer e acolher, né? Colo não mata ninguém. Então, vamos colocar a criança no colo, tentar entender, mas mostra que os sentimentos dela são importantes para você. E não é só nas palavras, é nas ações. É para que a criança, né, ela possa perceber que você está ali tentando entender, né, desde recém-nascido. Oi, bebê, o que você precisa? Né? Vamos lá, vamos tentar descobrir isso, não é? Até você conseguir e o bebê começar a entender de que ele pode confiar em você, que você vai conseguir ali tentar sanar as necessidades dele conforme você puder, certo? Então, você gostou do que eu te contei hoje? Então não saia aqui do canal, assiste um desses vídeos que está aparecendo aqui para você e continua aí maratonando nossos videozinhos e aprendendo junto com a gente a esse mundo novo aí da maternidade, né? E a gente vai trocando essas informações. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, #eu escuto, que todo mundo vai ficar curioso para saber
qual é dessa hashtag e vai assistir o vídeo aqui com a gente também. Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá like, que isso tudo vai ajudar a gente a continuar produzindo mais e mais vídeos para vocês, tá bem? Então, um beijo e até a próxima!